Tá lá. Muito boa noite a todas e todos. É um prazer enorme, um prazer inenarrável, uma grande honra estar aqui mais uma vez na Campus Party, pela primeira vez na Campus Party Brasília. Deixa eu me apresentar. Meu nome é William, eu sou pesquisador de pós-doutorado da UFRJ em Engenharia Nuclear, também sou pesquisador de Inovação e Tecnologia na Petrobras, professor, divulgador da ciência, e hoje vou falar aqui sobre um tema importantíssimo que é a exploração espacial. Mais além, especificamente, algo que provavelmente pouca gente tem o conhecimento da importância da energia e da engenharia nuclear para a exploração espacial. Por que eu digo que nem todo mundo vai saber disso? Porque geralmente quando a gente fala, você fez doutorado em quê? Fiz doutorado em engenharia nuclear. O que é engenharia nuclear? Tanto é que eu sou seguidor aqui do Casemiro. Todo mundo já ouviu falar em Casemiro aqui? Casemiro Miguel? É um grande influenciador. E eu vou mostrar para vocês aqui uma interação minha com o Casemiro, ao vivo, que eu pedi para ele mandar um abraço para a galera da engenharia nuclear da UFRJ. Por que eu quero mostrar isso? Porque geralmente quando a gente fala em engenharia nuclear, é esse tipo de reação que a gente recebe. Então, preste atenção aí no que ele falou quando eu mandei um abraço. Essa foi uma interação minha com o Casemiro. Queria mandar um abraço para a galera de engenharia nuclear da UFRJ. Um salve para a galera da engenharia nuclear da UFRJ. Engenharia nuclear? Só os p... Tá maluco? Só os crânios, filho. Tá fazendo bomba? Muito foda. É basicamente isso, geralmente, o que me pergunta o Casemiro não foi diferente. Eu pedi para ele mandar um abraço para a galera de engenharia nuclear da UFRJ, e essa foi a reação do público, falando aqui trabalhar de Uber também, tem sempre a piada clássica de todo engenheiro, né? Vai trabalhar de quê? Vai trabalhar de Uber. Mas, enfim, foi essa a reação. Então me perguntam, você faz engenharia nuclear, você faz bomba? É isso? Então, a engenharia nuclear, gente, é muito além do que a produção de energia e a produção de bomba, até porque nós somos um país pacífico que não temos esse propósito na pauta, de forma alguma. Tá? Até o nosso enriquecimento também nem passa por isso. Então vamos falar qual que é o contexto da energia nuclear para aplicações de exploração espacial. Isso é que é o importante. Para a gente falar de exploração espacial e energia nuclear, a gente vai entender o contexto um pouquinho. É importante eu mostrar isso aqui, que aparentemente não tem nada a ver. Que a gente fala pela corrida dos minerais do futuro, os minerais raros. Já ouviram falar? Nós estamos hoje numa sociedade cada vez mais tecnológica, como foi dito na palestra anterior, e que cada vez mais depende de elementos extremamente raros para a gente obter da Terra. São esses minerais do futuro. E eles, por sua vez, estão gerando problemas políticos, geopolíticos. Então, para ilustrar aqui para vocês, olha só um dado interessante que, por exemplo, mais da metade do cobalto que é produzido, que é um material muito importante para a construção, por exemplo, de pás eólicas, de placas solares e dos dispositivos que a gente utiliza, vem da República Democrática do Congo. Grande parte do lítio vem da Austrália, terras raras, a China. E, por exemplo, aqui também o processamento desses metais, que é muito difícil, a China domina praticamente mais de 80%, por exemplo, das terras raras e grande parte desses outros. Então, esse é um grande contexto. Por que eu vou falar sobre isso? Paralelo, nós temos o advento dos carros elétricos, que, por sua vez, demandam muito desses elementos. Aqui, por exemplo, uma perspectiva de, entre 2019 e 2030, tem um aumento de 14 vezes em alumínio, por exemplo, 13 vezes em fósforo, entre outros. Ou seja, um aumento significativo na necessidade desses elementos, que muitos deles são raros, ou seja, tem um processo de mineração difícil, ou seja, para extrair 1 grama de algum desses elementos, desses materiais, você precisa minerar centenas de toneladas. Então, esse é o nosso contexto. Então, o que a gente está pensando? Mineração espacial no futuro. Por quê? Porque a nossa Terra é limitada, nós já temos problemas fortes geopolíticos nisso, ou seja, você tem um país só controlando um material que é extremamente importante, é problemático, sobretudo quando você tem um país que depende disso para a produção de tecnologia. Então já há esse pensamento de produção
e exploração, não só colonização da Lua e Marte, como, por exemplo, como também a exploração espacial. Quem já viu o Avatar aí pode saber bem. Então, aqui tem esses QR Codes aqui que eu estou colocando na tela, eles guiam para a fonte que eu estou citando. Tá? Então, se vocês quiserem escanear, também a gente pode disponibilizar depois para vocês. Inclusive, tem essa reportagem aí, que é a próxima corrida espacial, a mineração espacial. Imaginem que haja companhias privadas que estão querendo ir para um asteroide, pegar esse asteroide, imaginem só, trazer esse asteroide para a órbita da Terra para explorar ele próximo aqui. Imagine todo esse impacto. Por isso que a gente precisa entender sobre esse conceito, mesmo que a gente não siga a área científica, a gente precisa entender porque essas decisões serão tomadas por alguém. E se a gente, enquanto sociedade, não ter a alfabetização científica e participar dessas decisões, a coisa fica bastante complicada. Inclusive, tem essa notícia aí que o Jeff Bezos, ele quer salvar a Terra e, por meio da exploração espacial, da mineração, deu problema aí na apresentação, e em breve ele quer construir bases em corpos do sistema solar com o intuito de ter indústrias lá e processos de mineração também. Esquisito, né? Como ele quer salvar a Terra, será mesmo? Recentemente eu publiquei uma coluna no Museu de Ciências da Terra falando sobre o asteroide 16 Psique. Vocês já ouviram falar nele? Ele é um asteroide que ele tem o valor aproximado, estimado, de 63 mil quatrilhões de reais em metais. Ele fica no cinturão de asteroides. Para quem não sabe, o sistema solar é dividido entre planetas rochosos e planetas gasosos, ou jovianos, e no meio disso tem um cinturão de asteroides com diversos corpos. Esse aqui especificamente, ele é muito interessante porque ele é feito praticamente integralmente por metais. E ele é muito interessante sob a perspectiva científica, porque estima-se que o nosso planeta seja também um sólido metálico. Só que a gente não tem acesso a isso. Então, uma forma de entender a formação do nosso planeta seria estudar um corpo desse, que potencialmente era um protoplaneta, que chamam. Mas também há esse interesse de mineração. Então, inclusive, já tem a missão 16 Psique, que foi lançada no ano passado via SpaceX. Então, foi a primeira missão da história em um corpo composto integralmente por metal. Isso é muito importante. Então, obviamente, não há um interesse somente em salvar a Terra, claramente. Então, ali a massa dele, 2,41 vezes 10 a 19 quilos de ferro e níquel, que são altamente importantes para a exploração e para a produção de tecnologia aqui na Terra. E não é só esse corpo, assim, há diversos corpos, inclusive que valem muito mais dinheiro em minerais do que materiais do que esse. Então, tem não só os metais, como água também. Enfim, então já há essa perspectiva interessante e potencialmente perigosa da exploração espacial. Qual é o contexto da engenharia nuclear com isso? Quando você passa um processo de mineração, como é que você vai obter energia para fazer esses processos? Aí que entra a nuclear. Inclusive, já há uma empresa canadense que pretende já desenvolver um reator nuclear para ser instalado na Lua. Imagino também que há agora crescente uma nova área de direito espacial, porque quando você está falando de um corpo no sistema solar, a quem ele pertence? Quem é que pode ou não pode minerar lá? Isso é um assunto bastante interessante também. Então, agora voltando para o contexto da engenharia nuclear, já há uma empresa canadense que pretende construir um reator nuclear lá. Então, isso já é uma realidade. Além disso, há a colonização espacial. E o exemplo mais forte que eu posso dizer, aqui nós temos uma membro aqui ilustre da Campus Party, que tem um broche aqui da missão que eu estou falando, que é a missão Artemis, cujo objetivo é levar seres humanos para a Lua de forma fixa. Gente, depois vocês reparem aqui que ela tem um macacão original da NASA. Original mesmo. Tipo, pode olhar, vale a pena. Enfim. Mas é uma missão que já está prevista para o ano que vem. E ela vai servir, muito importante por exploração
para exploração de água e também para o entendimento da superfície lunar. Ou seja, eles vão construir algo parecido com a Estação Internacional na Lua, para que os astronautas possam descer, entre aspas, descer no espaço é um conceito meio equivocado, mas enfim, só para deixar mais claro aqui, para ficar a coisa mais tranquila, e fazer a exploração. E isso vai servir, entre aspas, de um posto de abastecimento para o próximo passo da missão, que é ir para Marte. A colonização de Marte já é uma realidade. Então, essa missão já está em andamento e também prevê aplicações de energia. Porque quando a gente fala de seres humanos nesses corpos, a gente não pode ter fontes de energia que tenham variação. E quando a gente fala de Marte, está mais distante do Sol. Então, a gente precisa ter uma fonte de energia fixa. Dentro desse contexto, a energia nuclear pode e vai, aliás, já atende há muitos anos, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Essa é só uma imagem dessa missão. Eu não vou ter tempo para mostrar tudo, mas é maravilhoso. Se a gente tiver tempo no final, eu posso mostrar esse vídeo por completo. Mas essa aí é justamente o lançamento da missão, que fez, não estava tripulada, ela foi para a Lua diretamente, para fazer uma volta, para fazer o reconhecimento, que é uma parte muito importante que você tem esse teste. É muito bonito, mas como eu tenho 18 minutos e 44, talvez eu não consiga mostrar tudo. Só um pouquinho, que é muito bonito. Aquela água ali é fundamental por conta do som, que é muito forte e pode ter um poder destrutivo altíssimo. Bom, é isso. Então, estamos falando de missão Artemis e a NASA já anunciou que estará contratando empresas para desenvolverem reatores nucleares para atender essa missão. É muito importante porque ela já está acontecendo. Então, dentro desse contexto, a energia nuclear cresce e ganha cada vez mais força na área de exploração espacial. Aqui está a fonte, se vocês quiserem, da própria NASA, inclusive. Ou seja, ela está contratando empresas de fora para desenvolverem esses reatores, ou seja, também há uma parte de terceirização. Então, a energia nuclear terá papel fundamental na exploração espacial. Mas quando eu digo isso, parece que ela ainda não tem, mas a realidade é que ela já exerce. Eu vou mostrar para vocês. Isso vem da missão Voyager, que é uma das primeiras missões que já utilizava fontes nucleares, porque, obviamente, ela vai para lugares muito distantes e que as placas solares não são o suficiente. Tá? Um desses grandes exemplos é a Perseverance. Já ouviram falar? Chegou lá em Marte em fevereiro de 2021. E todo mundo vê as placas solares e acha que ele é movido integralmente por energia solar. E não é verdade. Se vocês repararem bem aqui, ó, bem no finalzinho, você tem o que nós chamamos de, um nome complicadíssimo, Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator. Tem que ensaiar para falar isso. Trava-língua total. Mas é um gerador termoelétrico de radioisótopos. Ou seja, esses elementos já possuem um, entre aspas, reator nuclear, que é crucial para o movimento das rodas, movimento das câmeras. Ou seja, eu disse que vai, mas ela já faz, porque grande parte das missões que estão lá utilizam desses reatores. Que, basicamente, não vou querer encher aqui vocês de coisas muito técnicas, mas ele funciona por termopares que transformam o calor em energia elétrica, que é fundamental para a operação de um dispositivo colossal e importante como esse, que precisa de uma autonomia. E não tem só nesse, não. Aqui é um close dele, e aqui são os dissipadores, é importante que você tenha um dissipador térmico. E quando a gente fala sobre essas missões, pouca gente fala que, de fato, existe uma fonte nuclear alimentando esses dispositivos. Então, não é uma novidade. A coisa só está crescendo, digamos assim.
E agora eu vou mostrar aqui diferentes, eu tenho 15 minutos ainda, diferentes e mais projetos mais recentes envolvendo a energia nuclear aplicada no espaço. Primeiramente, vamos falar sobre Krusty. Mas como assim? Krusty? Não, não é o Krusty dos Simpsons, não, galera. É o Kilopower Reactor using Stirling Technology. O pessoal da NASA é bem ligado no humor. Então, grande parte dos nomes tem algum trocadilho. Se vocês repararem, pode reparar, tem vários easter eggs lá, e as missões, e esse não poderia ser diferente. Tem o Bart, inclusive, tem o Krusty e tem o Bart também. Mas eu vou mostrar aqui sobre o Krusty, que já é um reator testado, usando o Stirling Technology, que é diferente dos termopares, e ele utiliza já incrementos aqui entre cima de sódio, que transferem esse calor e geram, movimentam, entre aspas, pistões aqui, que fazem a transformação em energia elétrica. Esse reator já foi testado com sucesso em 2018, lá em Nevada, nos Estados Unidos. É importante dizer que grande parte dessas tecnologias são desenvolvidas em parceria com universidades. Então, a gente que está em universidade, acha muitas vezes que, por exemplo, eu tenho 10 minutos, aí vocês estão mais de grama, mas eu vou acabar, está tranquilo. Estão em desenvolvimento dentro de universidades, e é importante para a gente valorizar o trabalho dessas universidades, inclusive aqui no Brasil também há parcerias nesse sentido. Essa é uma simulaçãozinha dela, que talvez eu não tenha tempo, até porque não funcionou também. Mas, enfim, a ideia é levar esses reatores que têm uma pouca potência para alimentar as bases de colonização. A gente, quando pensa em Marte, a princípio, nós não temos... Alguém já viu aqui o filme O Vingador do Futuro? Com Arnold Schwarzenegger? Que não é O Exterminador do Futuro, tá? É um filme um pouquinho menos famoso, mas tão famoso quanto. Quando ele é exposto à atmosfera de Marte, não sei se vocês lembram disso, é uma cena muito grotesca dos anos 90, assim, clássica. Eu assisti enquanto criança, eu tenho um trauma, assim, que eu assistia ele literalmente expandindo, é uma cena bem complicada. Mas não é só para alimentar a vida lá, não. Mas eu estava falando isso porque, inicialmente, é pensado que em Marte você tenha cúpulas em que as pessoas sobrevivam lá, tal qual os filmes que registram justamente a vida lá em Marte. Mas não é só isso. Nós temos também agora a parte mais importante, que é a de propulsão. Já temos a previsão de ter foguetes movidos a propulsão nuclear. A Lockheed Martin já fechou uma parceria com a NASA e já está desenvolvendo, gente, em tempo real. Isso é agora. As empresas já estão contratando. Inclusive, se vocês forem no site, há vagas disponíveis lá para pessoas trabalharem. E essa tecnologia é bastante interessante porque ela vai permitir que essas naves percorram espaços muito mais rápido do que a atual forma de propulsão. Então, é muito importante essa tecnologia, porque quando a gente fala em transportar vida para Marte, melhor que seja o quanto antes, o mais rápido possível. Porque quando a gente sai da atmosfera, a gente está naturalmente exposto a uma quantidade de radiação tremenda. Eu mesmo peguei, hoje, para vir aqui em Brasília, quase fui preso, porque eu estava com um dosímetro, um contador Geiger, eu esqueci ele na mochila, foi passar no raio-x, começou a apitar, até eu explicar o que era, enfim. Não, sei de engenharia nuclear, que é isso? Começou a apitar no avião também, a pessoa que estava do meu lado ficou preocupada, porque só da gente subir um voo de avião, a dose equivalente que a gente toma lá é muito maior. Mas, enfim, eu tenho pouco tempo. Então, a propulsão nuclear já é uma realidade, já está sendo desenvolvida em universidades e empresas privadas. Eu vou mostrar aqui as duas principais formas e metodologias, que é a Nuclear Thermal Propulsion, que você faz a propulsão por meios térmicos, e por meios elétricos, Nuclear Electric Propulsion. Vamos mostrar aqui, basicamente, a propulsão nuclear térmica. Ela tem um reator nuclear, ele aquece esse propelente, tal qual os foguetes normais, e esse propelente, por meio do empuxo, ele ejeta esse material, que, por sua vez, impulsiona o foguete. Ele tem um impulso específico, que é uma unidade bem utilizada na exploração aeroespacial, que é dada em segundos, ou seja, quanto tempo você consegue manter uma força, entre aspas, com 1 quilograma, assim, uma unidade de massa, em tantos segundos. Quanto mais, melhor. E eles oferecem uma eficiência significativamente maior e reduzem os tempos de viagem interplanetária. Isso é fundamental, gente.
Inclusive, a Rússia já fez tipo um Big Brother espacial, porque imagina você ficar, por exemplo, 3 anos numa viagem para chegar no ambiente. Se alguém tiver um apendicite, não dá para voltar, porque a gente precisa utilizar o estilingue gravitacional. Então, opa, vamos dar meia volta e levar para a UPA. Não tem isso. Todo mundo tem que resolver. Então, quanto mais rápido for a viagem, melhor. Então, dentro desse contexto, essas tecnologias são melhores. E tem a propulsão elétrica, que esse reator ele vai gerar eletricidade, que, por sua vez, vai ter acesso a íons. Desses íons vão ser expostos a um campo eletromagnético e, obviamente, eles vão se movimentar, fazendo o mesmo funcionamento de propulsão como nas missões interplanetárias padrões de hoje em dia, como a STS, entre outras. Elas têm uma eficiência ainda maior, mas claro que algumas dessas aqui, por exemplo, têm uma capacidade de manobra em curto tempo menor. Então, você tem que fazer, naturalmente, um cálculo dentro do contexto. E uma outra informação importante, porque a gente está falando de reatores nucleares, gente. Para propulsão, esses reatores só seriam ligados quando fora da atmosfera, tá, gente? Então, naquele momento de você lançar para retirar o foguete da atmosfera, obviamente, a gente não vai utilizar, porque é um risco. Então, ele só seria acionado a partir do momento que ele saísse da Terra. Isso é importante mencionar, por questões de segurança mesmo. Por hora. Então, aqui só comparando alguns dos foguetes mais clássicos da história, o Saturno V, todo mundo conhece, o impulso específico, quanto maior, melhor. E aqui 260, olha a comparação do Saturno, ou do SLS, que é mais recente, com alguns projetos de nuclear, propulsão nuclear térmica e propulsão nuclear elétrica. É muito maior. Isso vai certamente trazer benefícios conforme os que eu mencionei anteriormente. Já estão sendo desenvolvidos, como eu disse, nas universidades e também em parceria, sempre em parceria com a NASA, de uma forma geral. E, como eu disse, também é importante mencionar que essas evoluções nesses designs são sempre publicadas pela academia, porque as pessoas acham que a tecnologia não está associada. Então, esse aqui, por exemplo, é um artigo, Progress in Nuclear Energy, que é uma das revistas mais famosas da nossa área, apesar do período altíssimo de demora para eles avaliarem esse artigo. Se vocês quiserem, tem um review fantástico falando sobre todos os detalhes dessa lista que eu mostrei. Está aqui nesse QR Code, para quem estiver aí na internet também, fiquem à vontade para escanear, vocês vão ter acesso a este artigo, que é fresquinho, de setembro de 2023. Então, os dados que eu estou trazendo são relativamente atualizados. E aí é uma lista, só para mostrar para vocês o número de projetos desenvolvidos nesta temática. Tá? Inclusive, temos o Crust aqui citado, tem o Homer também, ó, mais um, tem Bart, tem Homer, tem Crust, o pessoal gosta também. É meio campuseiro o pessoal da NASA. Não à toa, a Duília está presente aqui, não é verdade? Acho que acabou de dar palestra, se não me engano. Enfim, não tenho tempo para falar sobre todos, mas é para mostrar aqui. Se vocês quiserem, a gente tem lá o acesso aqui à potência e as características. Isso aqui é o espectro. Quando a gente fala de reatores nucleares, a gente geralmente trabalha com o que a gente chama de reatores rápidos ou reatores térmicos, que tem a ver com a energia desse nêutron. Quando a gente fala em reator nuclear, geralmente a gente fala de fissão, e é nêutron, que são nêutrons colidindo contra núcleos pesados instáveis. E esses nêutrons podem ter muita energia, ou seja, nêutrons rápidos, ou eles podem ser com uma energia menor, são nêutrons moderados. Mas eu não quero encher o ouvido de vocês com isso aqui também, porque é demais. Isso aí é a disciplina de Física de Reatores 1. Aliás, se tiverem interesse, o FRJ tem um curso de graduação em Engenharia Nuclear, a USP também, recente. Inclusive, tem o Mega Power, que já é a variação para a Terra. É importante mostrar, é importante mostrar que essas tecnologias que são desenvolvidas para o espaço são aplicadas, como, por exemplo, o Mega Power, que já está em desenvolvimento para aplicação em lugares remotos. Cada vez mais se fala em atender demandas locais de energia, ou seja, sair do grid, pegar a independência do grid. Várias empresas estão pensando nisso, não à toa que a gente tem uma parceria com a Petrobras lá na COP, porque também há diversas empresas pensando nisso. Para o futuro também nós temos os reatores modulares de pequeno porte, que são importantes tanto para a exploração espacial, quanto também para a vida aqui e para a descarbonização de diversos fatores industriais.
Mas eu não tenho muito tempo, eu gostaria de agradecer e, se tiver tempo, estou disponível a perguntas. Por favor, entre em contato. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Aqui tem williamabreu@cop.ufrj.br, o Instagram. E eu estou à disposição, porque nós, da área nuclear, precisamos de pessoas. A gente está com uma demanda cada vez maior e nós estamos envelhecendo enquanto profissionais da área nuclear. Então, nós precisamos de uma renovação. A área só tende a crescer. Nós temos o reator multipropósito brasileiro em construção, nós temos o submarino nuclear brasileiro já em construção avançada, e nós temos Angra 3 para ficar pronta. Isso é só o começo. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.